Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de transferência de calor. Nós estamos entrando na última parte de condução e nós vamos falar um pouco sobre condução multidimensional. Nesse capítulo, basicamente, a gente vai aprender o método da separação das variáveis. Provavelmente vocês já viram esse método quando estudaram equações diferenciais. E a gente vai aplicar esse método para resolver problemas de condução tanto em 2, 3 dimensões quanto condução transiente. É claro que vão ter limitações que esse método ele vai impor para vocês, por exemplo, propriedades constantes. Eu não quero considerar propriedades constantes. Daí vocês vão ter que estudar. Isso daí não vai ser tratado nesse curso, mas vocês podem pegar o livro do Zizik, que vai ser o livro texto desse capítulo. Tem as funções de Green e pelas funções de Green vocês conseguem aproximar essas variações de propriedades do material, ok? Então vamos partir então para o método da separação das variáveis. Esse método ele é muito utilizado em soluções de problemas de condução de calor, justamente porque ele é um método relativamente simples de ser aplicado. O conceito dele é simples, talvez a matemática não seja muito amigável, mas o método é um método simples de ser aplicado. Nós podemos tratar, através desse método, problemas de condução que são homogêneos. Uma equação vai ser homogênea se cada termo diferente de zero ele conter a variável dependente, no nosso caso, t, ou as suas derivadas t' ou t duas linhas, a derivada de primeira ordem ou de segunda. A equação da difusão de calor multidimensional, ela também vai poder ser resolvida com esse método se apenas uma das condições de contorno não for homogênea. Então, qual que seria o critério para eu ter uma equação homogênea? Uma equação vai ser homogênea se cada termo da equação, cada termo diferente de zero, ele tiver, no caso nosso, a temperatura, ou a temperatura, a primeira derivada da temperatura, ou a segunda derivada da temperatura. Portanto, problemas com mais de uma condição homogênea, eles vão poder ser divididos em problemas mais simples, usando o princípio da superposição, que vai ser a última coisa que a gente vai ver nesse capítulo, ok? Vamos então falar sobre alguns conceitos básicos do método da separação das variáveis. Como requisito, nós vamos ter essas condições aqui. Primeiramente, nós devemos ter uma EDP homogênea. E para problemas em regime permanente, nós devemos ter que todas as condições de contorno, com exceção de uma, deve ser homogênea. Então, se nós tivermos um problema, por exemplo, ok, você tem uma chapa aqui, em um lado eu vou considerar que essa temperatura é zero, na outra é zero, portanto, em x aqui, se a gente considerar que isso daqui é x, eu terei a condição homogênea, ok? E aqui em y eu posso ter, por exemplo, um isolamento aqui. Portanto, no isolamento a gente tem que a derivada da temperatura com relação a x vai ser igual a zero. Portanto, também é uma condição homogênea. E depois eu posso colocar uma condição de fluxo prescrito aqui em cima. Vou colocar uma condição de fluxo prescrito. Nesse caso, nós teríamos um problema que poderia ser resolvido pelo método da separação das variáveis. Por quê? Porque nós temos uma condição homogênea tanto aqui em x igual a zero quanto em x igual ao comprimento da placa aqui. Nós também temos condição homogênea em y igual a zero, nós temos um isolamento desse caso aqui, e nós temos uma condição não homogênea. Então, se a gente estiver trabalhando com problemas em regime permanente, nós devemos ter todas as condições de contorno, exceto uma, ou seja, uma delas não pode ser homogênea, que é justamente a condição que vai determinar
a constante nossa, que vocês vão ver no método da separação das variáveis. Se eu estou trabalhando em duas dimensões, 3 das 4 faces aqui tem que ser homogênea e uma face não homogênea. Essa é a consideração para eu trabalhar em problemas em regime permanente. Se a gente tiver problemas em regime transiente, nós devemos ter todas as condições de contorno homogêneas e a condição inicial deve ser não homogênea. A condição inicial sua, você precisa, por exemplo, ter de x 0. Nesse caso aqui, se a gente estivesse trabalhando num problema 1D, esse 0 significa o tempo. Então, t do tempo 0 tem que ser uma função da coordenada x. Isso é uma condição inicial não homogênea. Condições de contorno lineares, ou seja, eu não posso ter condições de contorno variando também com o tempo ou com a temperatura, eu preciso ter propriedades constantes. E precisamos ter uma equação de diferencial parcial também linear. Eu não posso ter o K variando com a temperatura, nem o meu CP variando também com a temperatura. Eu preciso ter condições de contorno e propriedades constantes. Quando essas condições não são satisfeitas, o que a gente tenta fazer é juntar o princípio da superposição para identificar todas as condições necessárias com outros métodos de adimensionalização. E também nós podemos trabalhar identificando simetrias no nosso problema, ok? Então, um método da superposição a gente vai falar lá no final do capítulo. E agora a gente vai entrar no princípio básico para problemas em regime permanente. Vamos considerar então um problema de condução de calor. Já está falando para a gente que é homogêneo em regime permanente de um sólido bidimensional conforme a figura mostrada a seguir. Então esse problema é homogêneo, ok? Por que ele é homogêneo? Se eu transformar essa minha equação de temperatura em uma equação do excesso do tipo θ igual a T menos T1, ok? Todas essas condições aqui, elas vão ser zero, exceto uma condição. Então nós teríamos um problema homogêneo. Então vamos formular a equação geral. Essa equação geral, d2t dx2 mais d2t dy2, vem lá da equação geral da transferência de calor derivada com relação a x de k dt dx mais derivada com relação a y de k dt dy. Isso é igual a ρc derivada de t com relação ao tempo. A equação geral da transferência de calor para duas dimensões. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse termo sendo zero. O k vai para fora da integral, a gente sobra apenas com essa equação aqui. Bem, quais que são as condições de contorno? As condições de contorno, elas devem indicar que a temperatura em x igual a zero e y igual a T1, foi o que a gente viu aqui. X igual a zero, T1, x igual a L, T1 também, e y igual a zero nós temos também T1. Então essas são as equações que nós temos aqui. Condição de contorno 2, x igual a L igual a T1. Condição de contorno 3, y igual a zero, T1. E para y igual a W, nós temos a temperatura T2. A requisição que a gente tem para que uma EDP seja homogênea vai ser satisfeita por essa equação 4.1 aqui. Mas o problema é que todas as condições de contorno nossas, nesse caso que nós temos aqui, são não homogêneas. Portanto, a gente precisa fazer uma troca de variáveis para tornar essas equações homogêneas. Essa não linearidade vai ser removida quando a gente fizer uma troca de variáveis deslocando a escala de temperatura. Ou seja, a gente vai fazer como sendo uma nova função de temperatura que a gente vai chamar
θ de xy. Então a função θ de xy vai ser T de xy menos a temperatura T1. Porque quando eu faço isso, nós vamos criar um problema que continua tendo uma EDP, uma equação diferencial parcial homogênea, ok? Válido sobre o mesmo domínio. No entanto, as condições de contorno minhas, elas passam a ser homogêneas. Então eu tenho 3 condições de contorno homogêneas, exceto uma. Com essa mudança de temperatura, nós temos todos os requisitos para o método da separação das variáveis ser satisfeito, ok? Podemos aplicar, nesse caso, o método da separação das variáveis. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para resolver através da separação das variáveis é encontrar a minha EDP homogênea, para o caso, e verificar se todas as condições são homogêneas, exceto uma condição. No nosso caso aqui vai ser a condição de contorno 4. Nós vamos assumir a separação, que essa separação ela vai ter uma forma desse jeito aqui. Vai ser uma função de xy, tá? Θ é uma função de xy. No entanto, eu tenho uma parte da minha resolução é apenas função de x e a outra parte é apenas função de y. Então eu tenho os dois métodos aqui. Uma parte é função de x e a outra parte é função de y. Quando a gente substitui isso na equação geral, d2θ dx2 mais d2θ dy2 igual a zero. Vamos substituir isso daqui nessa equação aqui. Quando nós substituímos isso, nós podemos fazer a derivada do produto aqui e vocês vão cair nessa expressão que está sendo mostrada aqui, tá? Então depois vocês podem fazer isso na mão para verificar que vocês chegam nesse resultado aqui. Essa equação ela vai poder ser separada nessa forma aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse termo, que é a função de x, passei para o outro lado e eu tenho a minha equação separada. Um lado da equação é apenas dependente da variável y e o outro lado da equação é apenas dependente da variável x. Então é isso que está escrito aqui embaixo. O lado esquerdo é uma função de y e o lado direito é uma função de x. Essa igualdade ela vai ser assegurada se ambos os lados são iguais ao mesmo valor da constante. Porque o que acontece? Como aqui eu estou derivando com relação apenas a y e aqui eu estou derivando com relação apenas a x, essa função minha aqui ela só tem y e essa função ela só tem x. Isso só vai ocorrer se isso for igual a uma constante. Então nós dizemos que essa constante, lambda ao quadrado aqui, é a nossa constante de separação. Ok? O sinal de lambda ao quadrado vai ser muito importante para a solução nossa. Porque se a gente falar que lambda ao quadrado é positiva, isso vai ser uma maneira de forçar a gente a obter um tipo de equação diferencial ordinária. Por quê? Quais que são as duas equações que vão sair dessa equação 4.9 aqui? Nós vamos ter uma equação que vai ser essa daqui, d2x dx2 mais lambda ao quadrado x igual a zero. E uma segunda equação que é essa daqui, d2y dividido por dy2 menos lambda ao quadrado de x igual a zero. Então, dependendo do sinal que eu colocar em lambda ao quadrado, eu vou ter equações diferentes. A fórmula de resolução dessa equação, dessa primeira equação, é diferente da fórmula de resolução dessa segunda equação aqui.
Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos escolher o sinal da constante, da separação, de uma maneira a produzir um problema de contorno na dimensão que corresponde a todas as condições homogêneas. Então, como que nós criamos esse problema de contorno? Esse problema de contorno ele vai ser criado quando você olhar para a sua equação, você olha as condições homogêneas e escolhe qual que é a direção, qual que é o eixo coordenado que todas as condições de contorno elas são homogêneas. Nesse caso aqui, em x. Por quê? Porque em y eu tenho uma condição que vai ser homogênea e uma condição que vai ser não homogênea. É claro que depois que fizer a substituição, né? T1, T1, T1 e T2, a gente tem condições não homogêneas. Portanto, quando a gente olha para a primeira equação, a ideia nossa é transformar essa primeira equação, a equação da condição homogênea, que nesse caso aqui é o x, em um problema de contorno. O problema de contorno ele é criado quando esse lambda ao quadrado x nessa equação 4.10 ele é positivo. Portanto, eu tenho que olhar para o meu problema, identificar quais que são as condições homogêneas do problema e fazer aparecer essa equação aqui, que é um problema de contorno. Por quê? Porque o x de x0 vai ser igual a zero, é uma condição homogênea, e a outra condição também é homogênea. Bem, além disso, vai aparecer a segunda equação nossa, que necessariamente vai possuir um sinal diferente do sinal da nossa primeira equação. Essa equação ela vai possuir apenas uma condição homogênea, a outra condição dela é não homogênea. Eu vou resolver apenas com as condições homogêneas. Nós vamos ter a separação correspondente para as condições homogêneas. Essa equação primeira aqui, 4.10, ela possui uma solução conhecida que é dada por essa equação aqui. X de x' vai ser C1 cosseno de lambda x e o C2 seno de lambda x. Essa é a solução conhecida para a equação 4.10. Vocês encontram essas soluções conhecidas nos livros de EDO, mas aqui no nosso caso, essas equações aqui vocês vão ver sempre essas equações conhecidas que a gente vai estar sempre utilizando elas. Bem, sobre essas condições nós vamos considerar a direção x como sendo a dimensão homogênea, justamente porque as duas condições de contorno dessa dimensão é homogênea. Então eu tenho que determinar o sinal para forçar eu ter um problema de contorno aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é resolver essa EDO agora, porque é uma equação diferencial. A gente transformou a nossa EDP numa EDO ordinária, uma equação ordinária para a dimensão homogênea primeiro. Então, o que nós vamos ter? X de 0 vai ser igual a zero. Isso daqui vai nos fornecer C1 cosseno de zero mais C2 seno de zero. Disso daqui nós temos que seno de zero é zero e sobra para a gente que a constante C1 é igual a zero. Nós podemos aplicar a constante C2 e quando nós aplicamos a constante C2, o que nós temos? Nós temos que x de L também é igual a zero e isso vai nos dar C2 seno de lambda L. Qual que é o problema de eu falar que C2 é igual a zero? Se eu falar que C2 é igual a zero, eu caio na solução trivial, que seria zero é igual a zero. Portanto, não podemos assumir isso. Mas o que acontece? O seno de lambda L, pelo seno ser uma função periódica, nós vamos encontrar que nós temos autovalores para que essa condição seja verdadeira. E esses altos valores vão ser esses daqui. Lambda n vai ser igual a nπ sobre L para o n variando aí de 0, 1, 2 e vai até o infinito. O que acontece? O n de 0
vai ser o seno de zero. Seno de zero vai dar a solução trivial. Então, normalmente a gente descarta essa primeira solução aqui, porque essa seria a solução trivial. Portanto, a condição de contorno 2 ela vai ser satisfeita por essas funções ortogonais aqui. X de n vai ser igual a C2 lambda de n, lembrando que o lambda que a gente determinou para esse caso aqui é nπ sobre L, tá? Então vou colocar aqui lambda de n é igual a n vezes π dividido pelo L, e o n pode ser aí os números naturais. Nós terminamos então de resolver o problema com relação à condição homogênea. Apenas após resolver o problema correspondente à dimensão homogênea que a gente vai observar a dimensão não homogênea. Então, para essa equação 4.11, deixa eu escrever a equação 4.11 para vocês. d2y dividido por dy2 menos lambda ao quadrado y igual a zero, a gente tem dois tipos de soluções gerais. A primeira é essa solução aqui, y maiúsculo de y igual a c3e elevado a lambda y mais c4e elevado a menos lambda y. E a segunda é essa daqui, c3 cosseno hiperbólico de lambda y mais c4 seno hiperbólico de lambda y. A pergunta que vai surgir então é quando eu vou utilizar a solução de cima e quando eu utilizo a solução de baixo. Então, se nós tivermos um domínio finito, ou seja, você tem uma dimensão pré-estabelecida, um comprimento vezes uma altura aqui, pode ser uma profundidade também, nós vamos utilizar as soluções hiperbólicas. Então, esse daqui vai ser um domínio finito. Se a gente tiver um problema, por exemplo, você tem uma chapa e ela é muito grande, comprimento aqui é infinito, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar a solução exponencial. Então, o meu domínio ele pode ser finito ou infinito. Quando é muito grande, a gente utiliza a forma exponencial, e quando possui um tamanho adequado aqui, você tem um tamanho pré-determinado, a gente usa a forma hiperbólica, ok? Quando nós aplicamos a condição de contorno 3, que y em 0 é igual a zero, isso daqui vai nos fornecer que C3 é igual a zero. Então nós podemos também utilizar, já em função dos autovalores, nós temos que y de n de y igual a c4 seno hiperbólico de lambda n y. Qual que era a equação 4.6? A equação 4.6 era aquela uma que θ de x e y era igual a uma função que dependia apenas de x, que multiplica uma função que dependia apenas de y. E quando a gente substitui essas duas funções, nós vamos encontrar uma autofunção que depende aí dos valores de n, que vai ser a função dependente de x, o meu xão de x, e a função dependente de y de y. Então, C2 seno de lambda n x, que multiplica C4 seno hiperbólico de lambda n y. Se a gente combinar, como C2 e C4 são constantes, a gente pode combinar as duas constantes, como sendo uma constante Cn, e a gente pode encontrar uma autofunção que vai ser essa daqui, θn de x, y, vai ser igual a Cn seno de lambda nx, que multiplica o seno hiperbólico de lambda n y, ok? Só que essa é apenas uma das soluções possíveis. A solução mais geral, ela vai ser dada por essa daqui, que vai ser o somatório dos infinitos n's de Cn lambda nx seno hiperbólico de lambda n y. Essa é a solução mais geral de todas que nós temos.
Portanto, nós temos aqui uma série e nós temos a última etapa para definir qual que é a constante Cn. Mas como que nós vamos definir a constante Cn? Vocês esqueceram da condição não homogênea. Então vamos aplicar a condição não homogênea, que é a condição de contorno 4. E quando nós aplicamos a condição de contorno 4, o que nós temos? Nós temos que θn é igual à temperatura T3, e isso vai ser igual ao somatório dos infinitos termos, de 0 até infinito, de Cn, seno de lambda nx, que multiplica seno de lambda nw. Mas como que nós podemos separar esse somatório aqui? Se a gente momentaneamente considerar que o meu Cn, seno de lambda nw, é uma constante única, que eu vou chamar de constante AN, a gente vai ter uma equação desse tipo aqui, que a temperatura T3 é um somatório de uma constante, que é o AN, seno de lambda nx. Ou seja, a gente tem uma expansão em séries de Fourier da constante T3 em termos de uma função ortogonal no intervalo de 0 até L. Por que isso importa para a gente? Bem, se a gente tem um conjunto de funções ortogonais num domínio AB, um conjunto vai ser ortogonal se a gente tiver a integração de A até B de G de M vezes G de N dx igual a zero. Se o M é diferente de N, toda vez que eu multiplicar esse produto aqui, isso daqui vai ser igual a zero. Então, quando que isso não vai ser igual a zero? O único termo que não vai ser nulo nessa expansão aqui seria quando M fosse igual a N. Então, se a gente multiplica essas funções, gm de x e gn de x, gm é de um passo diferente de gn. Se o m é diferente do n, ele é igual a zero. Nesse caso, o único termo não nulo que a gente vai ter vai ser quando m for igual a n. Portanto, se o m é igual a n, a gente pode fazer um produto de funções. Muitas funções que nós vamos trabalhar, elas vão exibir a ortogonalidade, incluindo as funções seno de lambda n e cosseno de lambda n, nesse intervalo aqui de x igual a zero até um comprimento aí determinado. O que nós temos então? Qualquer função f de x, ela pode ser representada em termos de uma série infinita de funções ortogonais. Nesse caso, o f de x vai ser igual ao somatório de n igual a 1 até infinito de uma constante a n, gn de x. Quando nós olhamos a nossa equação, o que nós temos? Nós temos uma função f de x igual a um somatório de 1 a n vezes uma função gn. Quando que o meu termo é não nulo? Ele vai ser não nulo quando m for igual a n. Portanto, essa forma dos coeficientes a n, ela vai poder ser determinada se a gente multiplicar cada lado pela função gn. Tá? Na verdade, não é a função gn, mas sim uma função gm de x, ok? Mas só que o que acontece? O m, para esse produto ser não nulo, o m tem que ser igual ao n. Então, por isso eu multiplico cada lado da função por essa função gm e em seguida vou integrar entre os limites a e b. Então, os dois lados são multiplicados por gn. Agora eu tenho integral de a até b de f de x gn de dx e a integral aqui de a até b de gn, somatório dos infinitos termos de an gn de x dx. Então, para apenas um valor de n, a gente vai ter essa expressão aqui, integral de a até b de f de x gn de x dx, constante minha an, integral de a até b de gn de x ao quadrado dx. Se a gente isola
O AN, o que nós temos? Nós temos isso daqui, integral de A até B, esse termo aqui, f de x, gn de x, dividido pela minha função gn ao quadrado de x. Da equação 4.23, a gente tinha que a temperatura T3 era igual ao somatório de n igual a 0, de n igual a 1, né, até infinito, de AN seno de lambda nx. Portanto, a minha função gn é dada por seno de lambda nx. A minha função f de x, ela é a minha constante T3. Portanto, quais que são os valores de AN? AN vai ser igual ao T3, que é a minha função f de x, dividido por seno ao quadrado de lambda x n, integrando tudo isso aí de 0 até L, e aqui de T3 seno de lambda n x dx de 0 até L. Isso é apenas para um valor de n, né? Se a gente substituir que AN é igual a Cn seno de lambda nw, a gente encontra o valor do Cn. Então, Cn é seno de lambda nw, seno hiperbólico de lambda nw, integral de 0 até L, de seno ao quadrado de lambda x dx. E o que é essa função aqui? Isso daqui é a norma da autofunção, que depende da natureza dos meus autovalores. Vai ser uma função n do autovalor lambda n. Essa função é obtida através de tabelas. A resposta dessa integração aqui vai ser obtida através de uma tabela que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Em cima a gente tirou o T3 de dentro da integral e sobra só a integral de 0 até L de seno de lambda n x dx. Como prática geral, a gente pode deixar o Cn na forma de integrais dessas integrais definidas. Então, na prática, normalmente a gente não tem a solução de todos esses valores aqui, ok? Então, normalmente isso daqui vai sair aí, você pode calcular por programas computacionais, por exemplo, matemática. Mas, como prática geral, a gente pode chegar aqui e falar que o Cn é definido por isso daqui e passar batido. Mas essa equação, particularmente aqui, a 426, ela é relativamente simples para n maior que 0. Quando a gente obtém isso daí, vai ter que o Cn vai ser dado por essa expressão aqui, ok? 2t3 sobre π menos 1 elevado a n mais 1 sobre n seno hiperbólico de lambda n w. Essa função da norma aqui, ela vai ser dada por esse valor aqui, L sobre 2. Antes de ver como que vai ficar a minha função θ de xy, nós podemos encontrar a norma dos vetores através dessa tabela aqui, 2.1, ok? Então o que eu tenho? Essa é a minha função da dimensão homogênea, então eu vou observar através da minha dimensão homogênea. Qual que era a condição de contorno que eu tinha? Eu tinha condição de temperatura prescrita em x igual a 0 e temperatura prescrita em x igual a L. Qual que era o alto valor que eu encontrei? O alto valor que eu encontrei foi esse daqui, seno de lambda n L igual a 0. Então, com isso, eu posso determinar qual que é a minha função g de x, que é essa daqui, seno de lambda n x, e 1 sobre a norma do meu autovetor, que é 2 sobre L. Então, quando vocês olham aqui, esse valor dessa integração de 0 até L de seno ao quadrado de lambda n x dx, ele é L sobre 2 e ele foi obtido através disso daqui. Se eu tivesse apenas uma condição, essa condição aqui se representa o quê? Uma condição de isolamento. E essa outra condição aqui seria se eu tivesse uma condição de convecção.
Portanto, através dessas equações aqui, a gente pode determinar tudo. Tem condição de convecção em x igual a zero, convecção em x igual a L. Você vem aqui, olha as duas expressões aqui e determina o alto valor seu, nesse caso aqui de convecção nas duas extremidades, a gente tem tangente de lambda n e L, e acha qual que é a norma também do seu valor, bem como a função que você deve multiplicar, que é a função g de x, ok? Bem, substituindo agora C3 na expressão, a gente vai ter a equação θ de xy. A equação θ de xy vai ser 2t3 sobre π, e isso vai ser dado por essa expressão aqui, e a gente vai expressar a equação t de xy como sendo essa outra expressão aqui. Eu apenas transformei, lembrando que t de xy era igual à função θ de xy mais t1, que era constante. Então, nesse caso aqui, a minha expressão t de xy vai ser definida por essa expressão 4.29. Essa equação 4.29 vai ser uma série convergente, ok? A partir da qual o valor de θ vai ser determinado, pode ser determinado para qualquer x e y. Essa expressão é uma expressão que é relativamente simples para ser implementada. É só fazer um for, você precisa só de um for no tempo aqui para determinar esses valores, e não tem tanta dificuldade para resolver ela assim computacionalmente, e você consegue determinar qual que é o passo de tempo, como que eu vou calcular esse n de 0 até infinito, tá? Então, se você um dia quiser resolver isso daqui no computador, eu posso jogar um n bem grande. Quanto que é um n bem grande? É um n 1000, tá? 500, acima disso já convergiu, porque está dividido por n aqui. Então, imagina que cada termo desse daqui, ele vai ser dividido por um valor maior de n. À medida que n aumenta muito, esse valor tende a ficar bem pequeno e, portanto, não faz tanta diferença no resultado da temperatura T de xy, ok? Vocês podem implementar isso daqui e depois tenta com 1000, tenta com 10.000, vocês vão ver que vai chegar no mesmo resultado. Talvez lá depois de 20 casas decimais dá uma diferença, mas usualmente é bem pequena essa diferença. Eu não vou resolver o exemplo logo em seguida porque o vídeo já ficou muito longo e eu não quero que fique muito cansativo. No próximo vídeo eu vou estar resolvendo com vocês um exemplo sobre a aplicação do método da separação das variáveis para um problema que a gente tem condições de contorno homogêneas e uma não homogênea. Um problema bem similar a esse que foi estudado. Eu agradeço a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo.